na na na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. Take my heart, give it with you, yeah. Flex on me if you want to, yeah, yeah. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Ei, Welcome in my world. Without you, you got me, baby. Without your talk, got me crazy. Can't nobody tell you nothing, no way. Bring out the sun on a bad day. Without you, you got me, baby. Without your talk, drive me crazy. You got my head up in the clouds. Can't keep my feet on the ground. You got me saying, ooh, na 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 na. Can't take my eyes off you, na 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 na. Got me acting a fool, na 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 na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. You're so sweet, got me starting my speech. Got me so Ontem deu pra eu vir que eu tinha dentista 9h15 you're the kind of vibe I o quê? used to. da manhã. Your homework and every little thing about Por you. quê? Eu não Got me entendi. feeling like I can't Ontem não deu pra eu vir without you, got me porque baby. eu tinha raio-x de 15. Ah, tá. Can't nobody tell you nothing, no way. Bring out the sun on a bad day. Without you, got me baby. Without your touch, drives me crazy. You got my head up in the clouds. Can't keep my O que a feet gente vai on the estudar hoje? saying, ooh, na 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 Calma, na gente. na. Pressa. Can't take my eyes off you, na 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 na. Got me acting a fool, na 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 É na. pra adiantar já os livros. Baby, you drive me loco. For you, I go loco. All night, all day. I really like the way the things you say. You know you drive me crazy every night and day. I really like the way you drive me crazy. You got me saying, ooh, na 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 na. Can't take my eyes off you, na 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 na. Acting a fool, na 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 na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. Na 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 na. Can't take my eyes off you, na 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 na. Got me acting a fool, na 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 na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. Bom dia. Como vocês estão? Bom dia. Bom dia. Bem? Eu estou Com sono. Eu estou com sono. E eu me dei uma crise de espirra aqui antes de começar a aula, que eu pensei que eu não ia dar conta de começar a aula, não. Comecei a espirrar, espirrar, espirrar. Falei, pronto, vou dar aula espirrando hoje. Passou. Gente, tudo bem com vocês aí? Em casa? Sim. Cronograma de hoje. Cronograma de hoje é matemática no livro, português no caderno e ciências tinha uma tarefa para vocês imprimirem ou pegarem lá na escola para colar no caderno. Quem já pegou ou já imprimiu? Tia, eu vou ver aqui, porque ontem minha mãe foi lá na escola pegar. Eu vou mostrar qual que é aqui para vocês. Espera aí que eu vou mostrar. Essa aqui, ó, fontes de energia. Peraí, não tô vendo. Deixa eu ver. As fontes de eu estou energia. com ela. Ela Não, tia, como eu não sabia, mas eu fui meu pai imprimir. Como ele pode imprimir, eu fui meu pai imprimir. Tá bom. A gente vê, se a maioria tiver com ela já, a gente faz. Se não, a gente deixa para fazer outro dia, porque eu vou fazer uma tarefa só com a metade da sala, né? eu tenho que imprimir. Com ela, pra você.
Tá bom? Então, hoje é livro de matemática, caderno pegar de que dia? português e Essa folha. ciências. Oi? Era pra pegar que dia essa folha? Essa semana passada eu já estava lá para poder pegar. Então minha madrinha foi. Minha madrinha foi lá, só que ela não foi semana passada. É porque tinha 2 semanas, aí vocês pegaram de 2 semanas, aí agora tem de mais 2 semanas, que é as 2 semanas que faltam para terminar o mês. Mas aí a gente, como a maioria, pelo visto, ainda não tem, a gente deixa para fazer ela depois, porque aí tem que fazer todo mundo junto. Ou Aí se vocês não vejam uma junto. Ele chega ainda agora. Tá, vamos começar o que a gente tem para fazer, né? E talvez, às vezes, a gente nem dê tempo de fazer tudo hoje. Então, vamos fazer as que a gente já tem. E aí, essa de ciências, a gente vê mais tarde como que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer amanhã, para dar tempo de vocês pegarem lá na escola ou imprimir na casa de vocês, como vocês preferirem, certo? Então, vamos começar por matemática. Livro, página 170. Qual página, tia? 170. Tá faltando um monte de aluno hoje, né? João Marcos ainda não chegou. Eu imprimi aquelas tarefas que a senhora tinha pedido, sabe? Uhum. Ah, eu vou lembrar sobre isso, né? Semana que vem, segunda, terça e quarta. Semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, vocês vão levar material de História, Geografia e Ciências, caderno e livro na escola para mim, corrigir. Certo? Todos os cadernos. Só português, matemática e História, Geografia e Ciências. Na semana que vem, segunda, os dias de vocês levarem segunda, ou terça, ou quarta. Certo? Além disso, na semana que vem tem uma avaliação de português e uma avaliação de matemática. Vocês têm que buscar na escola ou imprimir. Já está disponível aí para imprimir também. Mas quem quiser ir buscar na escola, já está lá na escola para poder imprimir. Que nós vamos fazer durante a aula Zoom na semana que vem. Não é para fazer antes. Certo? De português já tá disponível? Tem que poder imprimir? Tá, mas eu não sei em que dia que tá, mas tá. No dia de ontem eu fui ver e tá lá. Tá as duas disponíveis já nos anexos, mas eu não me lembro direito que dia que tá cada uma, mas essa semana, eu sei que tá essa semana. Então tá lá, português e matemática, tá? Que nós vamos fazer durante a aula. Aí quando for na outra semana, que já é a primeira semana de setembro, aí vai ser o contrário. Aí vocês vão levar português e matemática, e aí a gente vai fazer prova de História, Geografia e Ciências, na outra semana de setembro, já em setembro já. Deu para entender? Então, semana que vem, segunda, terça e quarta, o que vocês vão levar? Livro e caderno de História, Geografia e Ciências. E pegar as provas de português e matemática para fazer na semana que vem. Durante a aula Zoom, não é para fazer antes, não adianta fazer antes, não precisa fazer antes. Certo? Nós vamos fazer durante a aula, como se fosse uma atividade. Certo? Quando for na outra semana, que já é setembro já, aí vocês vão levar português e matemática e nós vamos fazer prova de História, Geografia e Ciências, que também vai estar disponível para vocês imprimirem na semana que vem. História, Geografia e Ciências. As provas nós também vamos fazer durante as aulas Zoom. Certo? Uhum. Ok. Sim. E a que página de matemática? 170. Deixa eu mandar isso pra ela. Essa aqui é a lista. Hã? Tia, é 164. Ô, tia. Gente, a 164, já falei. Nós vamos fazer correção amanhã.
De português, a avaliação de português é essa daqui, que é para imprimir, ó. Pera aí, deixa eu virar a câmera. Tia, que livro que é? Matemática, página 170. Peraí que eu não tô vendo não, Amanda. Deixa eu aumentar seu vídeo aqui. Vamos ver. Ah, eu acho que é essa mesmo. Aí tem outras páginas. Também esse daí. Vai só com matemática? Peraí, deixa eu... Eu vou olhar e depois eu confirmo com você, porque eu tenho que olhar aqui na minha pasta, no computador. Tá bom? Vamos lá. O centésimo. Eu acho que estava tudo junto com o de matemática de ontem. Tia, todas as folhas vão estar disponíveis lá na escola, se quiser pegar? Sim, todas essas xerox estão na escola para poder pegar. Aí aqui tá só matemática. A de português estava junto com a de matemática ou não? Não. Deixa eu ver aqui que tá de matemática. Essa aqui é reforço. De português, acho que tá hoje. Ah, aqui, ó. Peraí que eu vou... Não é essa daí não, Amanda. Peraí que eu vou compartilhar aqui para você ver qual que é a de português. Aí já é para fazer ela? Ou Não é para fazer, gente. A gente vai fazer na aula Zoom. Já falei isso umas 3 vezes. Então, Ó, essa daqui que eu tô aqui. com ela. Essa daí sem é ser- uma atividade, né? Essa aqui que é a prova, ó. Ó, tem esse bebezinho aqui. Tá. Aí tá escrito, as que são prova, tá escrito em cima, ó, atividade avaliativa. Tá no dia de hoje, em português. Para quem quiser imprimir antes, tá em casa, né? Tá no anexo de português hoje. Quem não puder imprimir em casa, pode buscar na escola. Aqui, ó, tá em português, aqui, ó. Tá mesmo no dia de hoje, ok? Vamos começar a matemática, senão nós não começa não. O centésimo. Comecem a estudar os conteúdos que nós já vimos por enquanto. Ah, tia, mas você não vai passar um cronograma? Não, gente, eu não vou passar um cronograma, porque a gente vai fazer durante a aula aqui juntos. Mas vocês podem ir revisando o conteúdo que a gente está vendo esses dias de agosto, para não ter tanta dúvida na hora de responder. Certo? Centésimo. Ontem nós estudamos nós começamos a ver os números decimais, que são números que nós temos divisão, né? Não, sem marca-texto, gente. Matemática não adianta muito ter marca-texto, não. Aí o que acontece? Nós temos uma parte inteira e uma parte decimal. A parte decimal é a parte que fica após a vírgula, certo? Os números decimais que nós vamos estudar são os décimos, centésimos e milésimos. Décimos, aqueles que têm um número após a vírgula. Centésimos, 2 números após a vírgula. E milésimos, 3 números após a vírgula. Então, se eu tenho uma fração 5 décimos, eu vou ter um número após a vírgula. Se eu tenho 5 centésimos, eu vou ter 2 números após a vírgula. E se eu tenho 5 milésimos, eu terei 3 números após a vírgula. Certo? Por quê? 10 tem um 0, 100 tem 2 e 1000 tem 3 zeros. Então, eu vou contar a partir da quantidade de zeros do número fracionário que é o meu denominador. 10, 100 ou 1000. Certo? Ontem nós fizemos as atividades da página 169. Quem perdeu pode assistir a aula hoje, que a tia Bárbara deve colocar no YouTube. Eu acho que ela ainda não colocou, porque eu não recebi o e-mail de confirmação dela abrir aqui. Mas ela deve colocar até mais tarde. Eu vi essas formas que com número. Observe essa figura. Essa imagem está dividida em 100 partes iguais. Cada parte é um centésimo da figura. 100 centésimos corresponde a um inteiro. Aí eu tenho a fração 1 centésimo. Transformando isso em número decimal, eu vou ter. Não é dessa forma que eu leio, mas eu vou falar a forma errada para vocês entenderem. Como que eu tenho aí esse número?
0,01. A forma de ler este número é como? 1/100º. Primeiro que eu nunca vou falar vírgula, né? O inteiro é igual a 10 décimos ou 100 centésimos, certo? O centésimo corresponde a cada parte do inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Já fala, centésimos, certo? Certo ou não? Certo. Ótimo. Certo. Então, nós temos os números decimais em várias partes do nosso dia, só que nós, às vezes, não chamamos esses números de decimais. De centésimo, nós temos o exemplo mais fácil, que é o dinheiro. Nós temos os centavos, certo? A cada 100 centavos, eu tenho R$1, certo? O que vai após a vírgula do dinheiro? Eu tenho eu tenho R$5,55. Centavos, o próprio nome já fala, centavos, de 100, certo? Então, esse número após a vírgula aí, esse número é um número o quê? Decimal. Só que a gente não chama ele de número decimal. Eu não falo 55 centésimos, porque é dinheiro. Eu tenho também outros exemplos, como medidas de massa, medidas de capacidade, que a gente vai estudar mais para frente. Então, eu preciso aprender agora como que são os números decimais são formados, porque lá na frente vocês vão precisar aprender a transformar estes números, tá? Multiplicar, dividir, etc. O centésimo ocupa a segunda ordem decimal depois da vírgula. O primeiro é o décimo, depois da vírgula, e o segundo, centésimo. Aí eu tenho 2 centésimos, 9 centésimos. E eu tenho a representação desses dois. 2 centésimos são 2 partes de 100 e 9 centésimos são 9 partes de 100. Ok? Página 171. Nós vamos completar o quadro com a fração decimal, o número decimal ou a leitura, ou seja, a forma com que eu escrevo este número, certo? Página 171, nós vamos começar a responder. A primeira eu tenho 62 centésimos. Aí eu tenho o número decimal, 62 centésimos. Vocês vão escrever a forma escrita deste número, que é o quê? 62 centésimos. Vocês vão escrever a forma com silema, vão escrever por extenso. Pode fazer aí. Sessenta e dois, 60 com S e depois no meio 2 S's. Um dia eu devia estar falando isso, não, porque não tem necessidade de falar isso para meninos de 5º ano, mas, né? Porém, entretanto. É 62 centésimos, né? Sim. Tem alguém tentando entrar na outra reunião. Gente, vocês têm que olhar quando vocês forem clicar nos links, porque assim, primeira aula é o link de primeira aula. Se eu clicar na segunda, eu não vou conseguir entrar porque a professora já está na primeira aula. Aí fica aparecendo para mim no e-mail que tem alguém tentando entrar, mas não é nessa aqui. Tem alguém tentando entrar na segunda aula. É por isso que às vezes não dá para vocês ficam tentando entrar e não conseguem, porque não aparece para mim aqui se você está entrando na segunda aula. Ontem eu tava tentando entrar na aula de dia 10. Aí, não dá, não entra. Aí, só que chega para mim no e-mail, só que eu não posso fazer nada, porque não tem como eu avisar para vocês, tipo, você tá tentando entrar na aula errada. Não tem como. Aparece para mim, mas não tem como eu fazer nada. Mostra aqui no meu e-mail, chega a mensagem. Ok, vamos lá. A próxima, eu tenho a leitura, 38 centésimos. Qual fração vai ficar? 38 centésimos. 38 é o numerador
e 100 é o denominador. E o número decimal vai ficar como a escrita do número decimal? Falando do jeito errado, Sim. vai ficar 0,38. Isso, 0,38. Que se lê 38 38 38 centésimos. Quem tá vendo errado também? Você? Próximo. O próximo não tem nenhum dos três. Mas eu tenho a imagem. Eu tenho 6 quadrinhos pintados de um inteiro que é 100. Qual vai ser a fração desse número? centésimo. 6 é o numerador e 100 é o denominador. 6 centésimos. Agora, E como que eu vou escrever o número decimal? falando do jeito errado, 0,06. Isso, 0,06. Por que tem um 0 e depois o 6? Porque é centésimo. Representa 2 números na casa decimal, 2 zeros, né? Então, 0,6. E a forma que se lê? 6 6 centésimos. Centésimos é com S, né? No meio, né? No começo é com C, que é de 100. E esse S do centésimo é S com som de Z. O próximo. O próximo tem um inteiro pintado 29 partes do inteiro, que é 100. Qual é a fração? 29 centésimos. 29 é numerador, Numerador e 100 denominador. denominador. Eu tô com preguiça de falar, Luciano. Ai, preguiça. É no denominador, tia? 29 é o numerador e 100 é o denominador. Qual é o número decimal que eu vou escrever como? Com o número? Falando do jeito errado, 0,29. Zero vírgula 29. Qual é a leitura? 29 centésimos. 29 centésimos. Bom dia, Ana Júlia. Página 171 do livro de matemática. Matemática, página 171. O próximo, eu tenho todo um quadrinho pintado. E agora? Denominador 100. Denominador, né? Eu posso escrever essa fração de 2 jeitos. Olha aqui, para mim. Eu posso escrever essa fração de 2 jeitos. Eu posso escrever 100, numerador 100. Mas eu posso escrever 1, numerador 1 também, tá? Os dois tá certo. Mas eu quero que vocês coloquem 100 no numerador e 100 no denominador. Qual é o número decimal? 1. Só 1. Não tem mais nada, porque não tem nenhum centésimo além, ok? Então é 1. O número é 1. É como se fosse um inteiro, né? Isso. E a leitura é exatamente essa. 1 inteiro. Vocês vão escrever 1 inteiro na leitura.
ok? Por quê? Porque é um todo. É 100 partes de 100. Alguém quer comprar esse cerco? Tem, né? Obrigada. Vamos lá. Próximo. Eu tenho um inteiro todo pintado e o do lado tem 46 partes pintadas. Qual vai ser minha fração? Então, eu tenho 100 e 46. Então, qual vai ser minha fração? 46 centésimos. Não. 46 centésimos. Eu tenho 100 e no outro lado eu tenho 46. 100 mais 46 é 146, certo? Então, vai ficar 146 como numerador e 100 como denominador. 146 centésimos. Agora, vamos lá. Este número em forma decimal, eu ensinei ontem. Eu tenho 2 zeros, então eu tenho 2 números após a vírgula. Neste caso, o que eu vou fazer? Como que eu vou escrever? 1,46. 1,46. E como que eu leio este número? 1 inteiro. 1 inteiro e 46 centésimos. Exatamente. Esses meninos estão craque. Pode até fazer prova aqui dessa matéria hoje que já... Não. Olha o drama, olha o drama. Não, olha o drama. 1 inteiro e 46 centésimos. Oi, tia, pode falar pra mim de novo, desde o início dessa penúltima, por favor? Qual? Daqui que eu tava fazendo agora. 146 centésimos é a fração. O número decimal, 1,46. E a leitura é 1 inteiro e 46 centésimos. Espera um minutinho que eu vou pegar água. Maria, dá tarefa de ontem. Pronto. Prontinho, vamos lá. O último dessa página. Eu tenho 3 partes aí. Aí eu tenho um inteiro, outro inteiro. E no último eu tenho 2 partezinhas que não foram pintadas. Ou seja, eu tenho 100 mais 98. Que número é esse? Na última. Tia, no meu não tá nada pintado. O meu também. Não? Tá pintado de vocês? Tem o meu. Não. Vou mostrar aqui. O meu não tá pintado. Olha o meu aqui, ó. Não, tia. O meu tá pintado. Então é para vocês pintarem. Ah, tá, entendi. É para vocês pintarem, é porque tem a fração, né? Porque o meu tá pintado. Então vocês vão pintar um inteiro, o outro inteiro e esse aqui vocês vão deixar 2 quadrinhos brancos. Tá vendo? Tá, entendi. Deixa eu chegar mais pertinho para vocês conseguirem ver. No último vocês vão deixar 2 quadrinhos em branco. Vocês vão pintar 2 total e no último vai deixar 2 quadrinhos em branco. Só 2 pequenininhos. Que vai ficar 298 centésimos, que já tem a fração, né? Tá que caiu água.
Aí a leitura a fração é 298 centésimos. Qual vai ser o número decimal dessa fração? 2,98 centésimos. Não, essa aí é a fração. Eu quero saber o número decimal. 2,98. 2,98. É a forma errada de se falar, né? E qual é a leitura? 2 inteiros e 98 centésimos. 2 inteiros e 98 centésimos. É um cacete. Todo dia eu pego um lápis. Todo dia não tem lápis aqui para não fazer chamada. Achei. Página 172 agora. Calma aí. Eu não escrevi ainda. Pronto. Moedas. Marco Henrique não veio, né, na aula hoje. Por enquanto não chegou. Número 2, página 172. Observe os números abaixo e responda as perguntas a seguir. 1 inteiro e 52 centésimos, 84 centésimos, 1 inteiro e 99 centésimos, 5 inteiros e 20 centésimos, 3 inteiros e 2 centésimos, 1 inteiro, não, 95 centésimos. Quais desses números são menores que 1? 95 centésimos. Não. Qual mais? 84 centésimos. 84 centavos. Isso. 84 centésimos e 95 centésimos. Vou colocar do jeito que tá em cima? É, só o número mesmo, só o número decimal. 84 centésimos, 95 centésimos. Quais desses números são maiores que 1 e menores que 2? 1,62. Não. 1 inteiro e 99 centésimos. E 1 inteiro e 52 centésimos. Isso. 1 inteiro e 52 centésimos. E 1 inteiro e 99 centésimos. C. Quais desses números são maiores que 2? 3 inteiros e 2 centésimos. E 5 inteiros e 20 centésimos. Isso. 3 inteiros e 2 centésimos. E 5 inteiros e 20 centésimos. Número 3. Utilizando números decimais, escreva em reais o valor correspondente à moeda de cada item. Em reais.
Em reais, eu tenho aí a moeda de 1 centavo. Como que eu vou escrever isso aí? 0,1. 0,01. Que é 0,1, Não. né? 0,01. Letra B, 5 centavos. Como que eu escrevo 5 centavos? 0,05. 10 centavos. 0,10. 0,10. Próxima. 25 centavos. 0,25. 0,25. $50 centavos. 0,050. 0,50. E R$1? 1,00. 1,00. Tá certo. A gente vai fazer a número 1 do Pesquisando, tia? Vocês vão fazer depois para mim da aula. Eu vou ler, aí vou falar e aí vocês façam depois. Na verdade, eu tenho a pesquisa já pronta aqui, mas eu não vou dar não para vocês não. Pesquisa os últimos recordistas de salto em distância masculino e feminino e os recordistas anteriores a ele. O que é recordista? Bateu um recorde. Bateu um recorde, né? Que foi o que fez, por exemplo, no caso do salto em distância, foi o que fez mais alto, mais distante, né? Registre o nome e a distância do salto de cada um. Então, um masculino e um feminino. E o que foi antes de cada um desses. Registre o nome do salto de cada um e compare-os. Anote quanto tempo levou para os recordes anteriores serem quebrados. Aproveite para aprender mais coisas sobre essa modalidade olímpica de atletismo e escreva 2 fatos mais curiosos descobertos por você. Então, vocês vão escrever. O homem que saltou mais e quando foi, né? Qual foi a distância que ele saltou? E a mulher, tá bom? E o que foi antes deles, ou seja, qual foi o recorde que ele bateu? Vou dar um exemplo aqui, ó. O recordista atual masculino chama Mike Powell. Foi em 1991 o salto dele. E foi de 8 metros e 95 centímetros. O que foi antes dele foi em 1968 e saltou 8 metros e 90 centímetros. Ou seja, 5 centímetros a menos do que o recordista atual. E já tem quase 29 anos que esse recorde não é quebrado. A aula está encerrando, vamos para a próxima aula, ok?